Do livro Porque Angola odeia os ricos. Capítulo 6º e último. Angola entre o ressentimento e a prosperidade. Chegamos ao último capítulo. E talvez ao mais importante. Porque depois de tudo o que vimos, a economia centralizada, o peso do Estado, a desconfiança contra os ricos, a cultura da dependência e o ressentimento econômico, resta agora uma pergunta decisiva. Há saída para Angola? A minha resposta é simples. Sim. Mas essa saída não virá de slogans políticos, nem de discursos revolucionários, nem de promessas messiânicas. Virá de uma mudança profunda de mentalidade, sobretudo entre os jovens. Porque uma geração inteira cresceu dentro de uma cultura econômica marcada por 3 ideias perigosas. Esperar tudo do Estado, desconfiar do mercado e suspeitar automaticamente de quem prospera. E isso tem consequências devastadoras. Um jovem que acredita que o sucesso depende apenas de ligações políticas, deixa de investir seriamente em competências. Um jovem que acredita que toda riqueza é roubo, perde motivação para criar riqueza honestamente. E um povo que transforma ressentimento em identidade econômica, acaba preso na pobreza emocional antes mesmo da pobreza material. Agora presta atenção. Quando um trabalhador escolhe o emprego difícil, mal pago ou imperfeito, geralmente escolhe a melhor opção disponível naquele momento. Isso não significa que as condições sejam boas, mas significa algo importante. A solução não é destruir o sistema de trocas voluntárias. A solução é criar mais opções, mais empresas, mais concorrência, mais investimento, mais produção. Porque quanto mais capital existe numa economia, maior tende a ser a produtividade. E quanto maior a produtividade, maiores podem ser os salários reais. É assim que os países enriqueceram historicamente. Não distribuindo escassez, mas aumentando capacidade produtiva. E aqui Angola precisa de coragem intelectual. Porque durante muito tempo fomos ensinados a pensar a economia de forma emocional e não funcional. O rico virou inimigo simbólico. O empresário virou suspeito permanente. O lucro virou quase pecado moral. Mas pergunta honestamente: quem cria empregos fora do Estado? Quem assume riscos? Quem investe capital próprio? Quem perde dinheiro quando o negócio falha? Não é o burocrata, é o empreendedor. Agora atenção, isto não significa defender empresários corruptos ligados ao saque público. Angola conhece bem essa realidade. Conhece empresas criadas apenas para contratos estatais. Conhece monopólios protegidos politicamente. Conhece fortunas construídas sem produtividade real. Mas isso não é mercado livre saudável. Isso é capitalismo de compadrio. E há uma diferença enorme. No verdadeiro mercado, riqueza depende de servir melhor os outros. No compadrio, riqueza depende de proximidade política. Ora, durante décadas, Angola confundiu estas duas coisas. E essa confusão alimentou o ressentimento coletivo. Agora avancemos. Por que razão ideias inspiradas em Karl Marx continuam tão sedutoras? Porque oferecem explicações simples para problemas complexos. Os pobres são pobres porque os ricos roubaram. Basta retirar aos ricos. O Estado resolverá. Estas frases são emocionalmente poderosas, especialmente num país marcado por desigualdades profundas como Angola. Mas a realidade econômica é muito mais exigente. Ela fala de produtividade, de incentivos, de poupança, de investimento, de risco, de instituições. E essas coisas não cabem facilmente em slogans. Agora observa algo importante. Os países que mais reduziram pobreza no mundo não destruíram mercados. Aperfeiçoaram-nos. Criaram leis melhores. Protegeram propriedade privada. Garantiram estabilidade monetária. Abriram espaço para a inovação. Enquanto isso, países excessivamente centralizados acabaram frequentemente presos em baixa produtividade e dependência estatal. E Angola precisa refletir seriamente sobre isso. Porque ainda hoje muitos jovens sonham apenas com emprego público. Querem estabilidade estatal, não criação produtiva. Mas nenhum país moderno prospera sustentavelmente com um Estado gigante e uma sociedade produtiva fraca. Agora quero falar diretamente aos jovens angolanos. Se queres mudar tua vida econômica, precisas abandonar a mentalidade da espera. O governo pode ajudar. As políticas públicas importam. As instituições são fundamentais. Mas nenhuma reforma substituirá tua responsabilidade individual. Aprende competências úteis. Entende tecnologia. Aprende gestão financeira. Poupa. Investe. Produz. Mesmo pequeno. Sobretudo pequeno.
Porque riqueza quase nunca nasce grande. Nasce acumulada. Agora pensa na realidade angolana concreta. Quantos jovens passam anos inteiros apenas consumindo entretenimento vazio? Quantos dominam redes sociais, mas não dominam nenhuma habilidade produtiva? Quantos esperam oportunidades, sem se prepararem para aproveitá-las? Estas perguntas são desconfortáveis, mas são necessárias, porque o futuro de Angola não depende apenas do petróleo, nem dos diamantes, nem do Estado. Depende da capacidade da nova geração criar valor real. E aqui chegamos a uma ideia central. O mercado não é um inimigo moral. É um mecanismo humano de cooperação. Quando vais ao mercado do São Paulo, do Asa Branca ou dos congolenses, milhares de trocas acontecem sem um plano central. Alguém vende, outro compra, outro transporta, outro produz. Tudo coordenado por sinais de preço, procura e necessidade. É imperfeito, claro, mas funciona com uma complexidade que nenhum ministério consegue substituir completamente. Agora atenção para algo decisivo. O maior perigo para Angola talvez não seja a pobreza material. É a pobreza mental. A ideia de que nada depende de ti. A ideia de que sempre és vítima passiva do sistema. A ideia de que prosperidade é sempre culpa de alguém. Essa mentalidade destrói povos lentamente, porque substitui responsabilidade por ressentimento. E ressentimento nunca construiu riqueza. Nunca abriu empresas. Nunca criou tecnologia. Nunca produziu alimentos. Nunca inovou. Agora, antes de terminarmos, deixa-me algo prático. Trata a tua vida como um projeto econômico sério. O teu tempo é capital. Tuas competências são ativos. Tua disciplina é investimento. Pergunta constantemente: o que estou a construir? Porque muitos empobrecem não por falta de rendimento, mas por decisões repetidas durante anos. Consumo sem planeamento. Dívidas improdutivas. Dependência emocional do Estado. Ausência de aprendizagem contínua. E aqui está talvez a última grande lição deste livro. Nenhuma ideologia salvará Angola se os próprios angolanos não reconstruírem a cultura da responsabilidade, da produção e da criação de valor. Nenhum governo conseguirá enriquecer permanentemente um povo que perdeu o hábito de produzir. Agora chegamos ao fim. E resta apenas uma pergunta. Angola continuará presa entre ressentimento e dependência? Ou terá coragem de construir uma cultura de liberdade econômica, responsabilidade e prosperidade? Porque o futuro começa exatamente no momento em que uma sociedade deixa de perguntar apenas "Quem me deve?" e começa finalmente a perguntar: o que posso construir? Como posso contribuir para o meu e o futuro dos meus filhos? Como posso ajudar Angola? Que Angola quero?